Contato da Força Aérea FM neste momento é com o professor doutor Henrique Lins de Barros, pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Hoje a aeronáutica comemora 137 anos do nascimento de Santos Dumont, o patrono da aeronáutica. Eu pergunto ao senhor, o senhor estuda este personagem há mais de 30 anos. O que lhe chama mais a atenção nesse personagem? Por que do seu interesse por esse personagem da história? Esse personagem da história é fascinante em vários aspectos. O interesse surgiu pelo meu interesse em aviação. Eu gosto muito de aviação, dos aviões e essas coisas todas. E quando a gente começa a se debruçar sobre a história da aviação, como o avião surge na humanidade, a figura de Santos Dumont é central. As contribuições que ele dá são muito grandes. E então a gente chega a ele, né? A gente chega a Santos Dumont inevitavelmente. Porque ele está inventando o motor à explosão para ser usado no ar, ele inventa a dirigibilidade, ele consegue dar uma solução para a dirigibilidade de balões, ele inventa o avião com 14 bis, ele desenvolve o avião e faz o Demoiselle, que é o primeiro ultraleve da história, e depois do período dele no campo de provas, ele como inventor, né, ele vai participar muito ativamente da divulgação da aviação, que foi muito importante para a aviação se estabelecer na sociedade. Ele mostra que o avião terá no futuro aplicações importantes para transporte, até na guerra e essas coisas todas. Eu, como físico, né, trabalho na área de física, o interessante é que os problemas que ele aborda são os problemas que a física na época não sabia resolver. Né? Como você pode dar sustentação ao avião, como você pode dar estabilidade ao avião. E isso, Santos Dumont, ele, além de inventor, ele é um cientista também. Ele faz experimentos, ele divulga o resultado dos seus experimentos, ele faz uma crítica dos seus experimentos, e toda vez que ele cai com uma certa quantidade de vezes, ele faz uma avaliação de onde houve o erro e como corrigir o erro para não repetir o erro. Então é uma pessoa muito rica assim, em abordagens que a gente pode fazer para entender um pouco esse desenvolvimento da técnica no início do século. A dirigibilidade do balão foi um marco para o homem moderno, professor? A dirigibilidade do balão foi uma das notícias mais divulgadas no início do século. Ela foi conseguida em 1901, né, quer dizer, quando o século XX estava começando, e era um desafio. A dúvida era o seguinte: será possível se construir alguma coisa que se sustente no ar e que você possa dirigir e escolher para onde vai? E isso Santos Dumont, ao fazer, ele vira notícia no mundo inteiro, ele é uma figura importantíssima na imprensa, e ele usa, isso é interessante, ele usa a imprensa, que na época estava começando a publicar as fotografias, ele usa a imprensa para divulgar o seu trabalho. Então ele sempre que faz o experimento, tem algum fotógrafo ou então alguém filmando o seu experimento para depois ser passado em salas ou ser publicado nas revistas ilustradas. É fundamental, mais ou menos na época, mais ou menos se pensava o seguinte: o homem já resolveu como navegar no mar, como andar na terra com os automóveis, os submarinos estavam aparecendo nessa época, então como navegar por baixo d'água, faltava um grande desafio, que era voar. E aí Santos Dumont mostra, é possível voar controladamente, é possível você sair de um ponto, ir a um outro ponto e voltar. Né? E esse trajeto que ele faz com o dirigível número 6, é impressionante o impacto que tem na sociedade. Que outros legados ele deixou para a humanidade? Olha, antes mesmo do balão, ele inventou o motor, a explosão, o motor da gasolina. Ele fez uma transformação no motor que era usado em um triciclo, em um automóvel, e transformou esse motor num motor útil para a aviação. Então, o primeiro motor a gasolina que serviu para fazer um aparelho voador se deslocar é uma invenção de Santos Dumont ainda em 1897, quer dizer, ele estava mal chegando em Paris depois de um período aqui no Brasil. Então, tem a invenção do motor, tem a introdução de vários
novos materiais para aviação, ele muda o tecido que é usado nos balões, muda o tipo de cabos que sustentam as barquilhas, então muda o verniz, ele muda praticamente toda a tecnologia do balão, é o que a gente chama hoje de uma inovação tecnológica, ele usa outros materiais para o seu invento, ele introduz na aviação a ideia de fazer um check antes do voo, quer dizer, antes de realizar um voo, até hoje todo piloto faz isso, verifica se todos os componentes importantes da aeronave estão em forma, estão corretos, funcionando corretamente. Isso ele é o primeiro a fazer na época. Ele é que diz, é necessário se conferir cada ponto que tem, porque no ar você não pode parar para consertar. Isso passa a ser adotado por todos os demais. Ele inventa o ultraleve, né? O Demoiselle é o primeiro ultraleve da história, continua sendo assim, o ultraleve é desenvolvimento direto do Demoiselle, e ele participa e inventa, de certa maneira, o relógio de pulso. Inventa no seguinte sentido: já existiam relógios de pulsos com outra funcionalidade, serviam assim como objetos decorativos para as mulheres, ou então cronômetros muito precisos. Ele inventa, ele bola um relógio que é prático, é útil, é fácil, e a Cartier constrói, fabrica esse relógio e uns anos depois comercializa. A partir daí o relógio de pulso passa a ser um objeto quase que obrigatório da sociedade europeia e da sociedade ocidental. Chuveiro também, professor? Não, o chuveiro de Petrópolis, que se fala muito, não é uma invenção dele. Ele faz uma adaptação interessante, porque ele usa um balde, coloca água quente, água fria, e faz a mistura da água ali. Mas eu não vejo aquilo como uma invenção dele, entende? É uma das várias curiosidades que Santos Dumont coleciona. Uma curiosidade que o senhor ressaltaria para o ouvinte da Força Aérea FM sobre Santos Dumont, que ainda não foi muito divulgada, vamos dizer assim? O primeiro ponto, que talvez seja o ponto fundamental de um trabalho de pesquisa, é quando a gente se esbarra com o mito, a gente desmistificar o mito, ou seja, encontrar um Santos Dumont humano, um Santos Dumont que seja semelhante a todos nós, que tenha sua criatividade, sua participação, mas não seja uma pessoa intocável. E nesse sentido a gente vai ver que Santos Dumont, ele consegue cultivar uma imagem de uma pessoa muito generosa, de uma pessoa muito afável e extremamente educada, mas a gente vai encontrar em vários momentos o lado competitivo dele com seus colegas de campo de trabalho, um certo ressentimento por ele não ver o reconhecimento que ele esperava ter e um interesse empresarial que não aparece nas biografias. Quer dizer, Santos Dumont, depois que ele tem o grande nome dele divulgado na França e no mundo, em 1901, 1902 e por aí, ele vai para os Estados Unidos para vender os seus inventos, e ele chega a vender um deles, na esperança de ter um suporte empresarial. Ele fracassa nisso. Ele fracassa totalmente, ele não consegue ter o acesso à sociedade americana. E aí ele volta e se retrai um pouco da França. Ok, ouvimos o professor Dr. Henrique Lins de Barros, titular do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Muito obrigada pela sua atenção com a Força Aérea FM, professor. Muito obrigado a vocês.